Boa noite, Augusto. Boa noite, Paula. Ah, bacana, Augusto. Que bom, né? Tem bastante conteúdo agora, né? Augusto estava assistindo uma live agora da Monja. Gosto bastante também. Daqui a pouquinho o Roberto entra com a gente. Paula tem acompanhado suas publicações no Facebook, no Instagram. Belíssimos textos, viu? Oi, Val, boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade para um assunto bastante interessante, né? Que é a questão da sexualidade. É a terceira live que eu faço com o Roberto. Trouxemos o amor em tempos de quarentena. Começamos esse assunto da sexualidade semana passada e hoje vamos dar continuidade para esse tema que é tão especial, né? Boa noite, Maria Tereza. Oi, Dani. Esse horário de conexão é um pouco complicado, já pausou 2 vezes o vídeo aqui para mim. Qualquer intercorrência aí, por favor, vocês escrevam, tá bom? Me avisem. Paula, dá um toquinho pro Roberto, fala que eu já tô aqui, por favor. Ótimo. Oi, Boa noite, boa Roberto. noite, tudo Tudo bom? bem? Tudo bem. Hoje eu tô sem fone. Se tiver É, algum problema, você me fala, tá? uhum, Precisar, eu coloco. tá bom. Uhum. Oi, Sandra, tudo bem? Que bom que você entrou aqui com a gente. Bom, o nosso tema, ele é um tema bastante extenso, né? Então, eu acho que a gente já podia ir dando início, né, Roberto? Vamos Sim, unir. Então, vamos lá. Eu sou a Sandra, do Instituto Sandra Abreu. Hoje eu estou aqui com o Roberto Pim, meu companheiro aí da Biodinâmica, um parceirão.
E vou dizer para vocês que hoje ele vai trazer muita coisa boa, viu? E eu vou aqui junto, aprendendo, também pontuando algumas coisas. O assunto é uma continuação de duas outras lives, né? Nós fizemos o amor em tempos de quarentena, iniciamos o tema sexualidade em tempos de quarentena e hoje vamos aprofundar um pouquinho mais no assunto. Então eu passo a palavra para você, Roberto. Bom, então é isso mesmo. Assunto que é muito amplo e tem várias abordagens que você pode fazer dele, né? Então, assim, eu queria estar começando, né, a falar um pouco e falar sobre a sexualidade, né? Que eu sempre coloco. Eu gosto da ideia da sexualidade junto com a questão afetiva, né? Porque o Reich já falava, lá, o Reich é aquele discípulo do Freud, né? Ele já falava lá atrás, né? Que ele preconizava aí essa sexualidade amorosa, né? Então ele fala que a sexualidade ela só é plena se ela for amorosa. Senão são metades que se comunicam, né? Então, eu sempre a introdução é sempre amor e sexo, né? O sexo está sempre atrelado com amor. Eu peguei um trechinho aqui, né, de uma letra de música que eu gosto de música da Rita Lee. Então, um trechinho aqui que ela fala: sexo é pagão. Roberto, Oi? deixa eu te falar uma coisa. Aqui para mim está falhando bastante, está Tá pausando falhando? bastante, tá? Então, assim, vamos deixar para que as pessoas que estejam nos assistindo, se começar a falhar, especialmente agora que você vai introduzir o tema, Ah, né, com a música, eles possam nos avisar, tá? Que a conexão não tá está bom. muito boa. Porque assim, eu posso tentar também pelo 4G aqui também, né? Eu tô pela internet da minha casa. Não sei se aqui ou é aí. Normalmente as lives que você faz dá esse problema ou não? Não. Não, né? Esse horário é um horário bastante concorrido também. Então a gente começa, mas Ah, se sim. começar para quem está assistindo nos avisar, de repente sai e você entra, né, novamente. Você acha que quer que eu tente jogar no 4G aqui? Você acha interessante? Para ver se melhora? Eu É. acho. A Paula está dizendo que para ela não está travando, mas a Sandra já colocou uma verdade ali. Eu acho que para ela também está travando. Uhum. Você consegue alterar aí? Uhum. É. Muito. Ah, então vamos no 4G. Eu não sei quanto que eu tenho de crédito aqui, né? Que o meu pós-pago, não sei quanto que eu tenho. Vamos que vamos. Bom, então aquela música da Rita Lee, né, que ela fala assim, que amor é cristão, sexo é pagão, amor é latifúndio, sexo é invasão, amor é divino, sexo é animal, amor é bossa nova, sexo é carnaval. Então eu gosto de dar esse jogo aí de estar trazendo o que é? É uma mistura aí, né, da sexualidade, onde entra uma coisa mais animal e que a gente tem e uma coisa mais do afeto, né? Uma coisa que é essa junção. Então, a gente ficou de falar, né? Acho que ficou faltando falar um pouquinho de uma visão haitiana do sexo. Você acha, Sam? Sim. Opa! Então vamos lá. Então, assim, o Reich ele falava o quê? Como é que ele via a sexualidade? Reich é um discípulo do Freud, né? Para quem não conhece. E ele introduz a terapia corporal, né, na psicanálise, ele é um psicanalista, ele introduz a terapia corporal na psicanálise. E ele faz ele pega essa ideia que é uma ideia central na leitura do Freud, né, que é a sexualidade. Então ele pega essa ideia da libido e leva isso aí até as últimas consequências, né? Então ele manda construir um aparelho sensível, tipo aquele aparelho que faz eletroencefalograma, né? Ele coloca em várias partes do corpo, ele queria saber assim, se quando, se quando a gente sente prazer, se aumenta a energia da nossa pele, do nosso corpo, se tem potencial, se essa libido existe de fato. Olha só uma ideia teórica do Freud.
E ele faz esse experimento e ele chega à seguinte conclusão, né? Que quando a pessoa sente prazer, aumenta a quantidade de energia da pele. Então isso é uma coisa muito interessante. E quando a pessoa sente dor ou medo, essa energia some da pele, né? Então ele fala mais ou menos assim: quando a gente está no prazer, né, a gente expande essa energia do centro para a periferia. E de tal forma que ela vai além da pele, criando um campo de energia. E quando a gente está com medo, ou no desprazer, ou angustiado, ou ansioso, tal, essa energia ela fica para dentro, ela vai para dentro. Isso aí, depois, ele fez a ligação que corresponde ao sistema nervoso involuntário, que é o simpático e parasimpático, né? O sistema nervoso involuntário ele controla nossas ações involuntárias, digestão, respiração, né? O desejo, né? O tesão, isso aí tudo é controlado pelo sistema nervoso involuntário. Então, assim, quando você sente prazer, o sistema nervoso involuntário tem duas ramificações, o parasimpático está funcionando e a energia expande, enche a pele e vai para expande além do corpo. Então, por isso que a gente fala, essa questão é uma questão importante, né? Porque isso aí tem uma relação muito grande no encontro das pessoas. Então, quando eu dou um abraço em alguém, se eu estiver sentindo, se eu estiver com medo, a energia fica dentro de mim. Eu não passo nada para o outro no abraço, né? Então, por exemplo, então, vou falando de sexualidade, vai. Se o camarada lá, ele pega, ele encontra uma mulher lá, que ele nunca viu na vida, tal, bate um papinho ali, ou ele sai com uma garota de programa, por exemplo, né? E ele dá um abraço nessa pessoa, ele não vai passar nada para ela e nem ela não vai passar nada para ele, né? Energeticamente. Agora, se eu abraço uma pessoa que eu gosto, então eu vou sentir aquela entrega, aquele relaxamento. Por isso que a entrega, eu queria falar um pouquinho da questão da entrega. O que acontece no corpo quando a gente fala na coisa psicológica da entrega? A entrega, né, o Lowe usava a palavra surrender, né, que é entrega, entregar-se, derreter-se, né? Então, quando a gente abraça alguém que a gente gosta, a gente relaxa. E o nosso sistema expande, o nosso sistema parasimpático ele expande e a nossa energia cria um campo que toca o campo da outra pessoa. Então, quando eu abraço alguém que eu gosto, eu estou tocando essa pessoa profundamente, energeticamente. Eu podia até brincar um pouquinho e falar assim, eu estou tocando essa pessoa na alma dela, né? Então, vamos imaginar aí a questão da sexualidade, né? Para a gente estar iniciando assim, né? Para estar falando. Se eu vou ter uma intimidade com alguém, se eu normalmente estou sem roupa, né? E com alguém que eu gosto, né? E eu abraço essa pessoa, então eu crio um campo, esse campo ele vai expandir e eu posso trocar com essa pessoa. O Gaiardo falava uma coisa bonita, que ele falava assim, quando você encontra alguém, e é um encontro significativo, você não leva um pedacinho da outra pessoa, você conhece a pessoa profundamente, você conhece a pessoa na alma dela, né? Então a sexualidade, ela tem essa coisa divina, né? Essa coisa bonita, e tem uma coisa perversa, né? Depende do caminho que você vai, né? Depende aí a gente pode estar falando, né, mas não é o caso, a gente está falando mais nessa questão aí da sexualidade, na questão da cisão, né? Do amor líquido hoje em dia, que as pessoas só encontram para fazer sexo, né? Então ali não tem essa energia, não tem essa troca e não vai ter essa experiência, né? Aquela frase do Vinícius, eu sempre gosto, né? A vida só se dá para quem se deu, né? Então, assim, só através da entrega, na relação com o outro, é que eu vou ter a experiência divina que a sexualidade pode me dar. Fora isso, né? Fora isso, é uma trepadinha, né? São coisas que não vamos também, não vamos criminalizar, tá? Não vamos falar que isso aí é menos, porque quando a menina ou o cara começa a vida sexual lá na infância, né? Ele começa se tocando, tal, né? E ali não tem interferência, não tem maldade, a sexualidade é uma coisa natural, como deveria ser, né? Então é só esse preâmbulo para a gente falar que
a sexualidade ela vem, as pessoas já vêm com esse corte da sexualidade. Sim. Para completar a ideia do Reich, para completar, o Reich descobriu o quê? Ele estudou sexualidade, ele chegou a um ponto que ele fez a seguinte pergunta: essa energia, essa excitação, tal, qual que é a função disso no organismo? Né? Qual que é a função? E aí ele foi, o que acontece na relação sexual? A pessoa tem lá a excitação, tem a ereção, tem a relação, e aí chega no final, no orgasmo, né? Então, a pergunta dele é assim, né? Que é uma pergunta interessante, né? Qual a função do orgasmo na nossa vida? Né? E aí ele escreveu um livro, né? Qual a função do orgasmo? E ele fala o quê? Que o orgasmo tem uma função do livro, não é tão grosso assim. Ah, é assim. Não, a análise do caráter é mais grosso. É assim, é verdade. E mais difícil de ler. É assim. Na Então, verdade, assim, é uma leitura que é muito densa para pessoas que não conhecem um pouco da psicanálise, né? sim. Assim, é um livro que é difícil de ler, não é um livro Hum, para leigos. Eu sim, acredito nisso, que é um livro já para profissionais mesmo. E a gente vai, sim. tira aquilo que é bacana para passar para os nossos pacientes, né? Uhum. Que realmente o orgasmo ele tem uma função na vida da gente, qual é, né? E Então, aí, né? trabalhar. E aí o Reich, ele falou o quê? Ele falou nesse livro, ele defende a ideia que o orgasmo ele tem uma função de autorregulação energética, psíquica do nosso organismo, né? Então, quando eu vou me alimentando, eu vou respirando, eu vou vivendo, eu vou acumulando essa energia vital, né? É, aí as pessoas falam, mas energia vital, que coisa é essa? Vamos imaginar o seguinte, vamos ficar na física clássica, vá? Vamos lá ficar com a energia vital, a energia eletrostática que está no ar. Né? Aquela energia que quando você pega e dirige um carro, quando você um dia de sol, você dirige 10 quilômetros no carro, você para, você desce, você vai fechar a porta, você toma um choque no dedo. Por quê? Porque o atrito do carro com o ar eletrizou o carro, porque tem energia eletrostática no ar. Tá? Então vamos imaginar que a gente respira essa energia também, né? E essa energia que nós estamos falando, vamos, para quem não fala, pô, mas está viajando, mais uma viagem esotérica, não. Né? Vamos imaginar que essa energia. Então, o Raj falava assim, que a gente respira essa energia e quando ela atinge um certo nível, ela se manifesta no nosso organismo como uma excitação. E na nossa cabeça, como ideias, pensamentos eróticos. Né? É simples assim. Né? Então, assim, o que ele falava? Que chega no nível que essa energia, ela pede para ser descarregada. Igual a todos os objetos. Você pegar um objeto, uma bola de metal, e você eletrizar ela, você pendura ela aqui com fio isolante, pendura ela aqui, distância de 10 centímetros do chão. Aí você vai eletrizando ela, eletrizando ela. Chega uma hora que ela descarrega no chão, que é o princípio da nuvem. A nuvem é assim, né? Ela carrega de energia, né? Aquela energia mantém a água lá. Quando ela vai eletrizando o ar, quando chega mais ou menos 50 metros do chão, tem o raio. A hora que cai o raio, toda a energia que estava na nuvem descarrega para a Terra. Aí não tem mais energia nenhuma para segurar a água que está na nuvem, ela cai em forma de chuva. O Reich, de certa forma, ele não falou bem isso, mas ele falou, né? Eu fiz um estudo disso aí, né? Da minha monografia. Então, assim, a gente funciona o nosso corpo funciona que nem a natureza, que nem os princípios da natureza, né? Então a gente carrega e pede uma descarga. E o Reich fala assim, né? Se você não, que qual a função desse orgasmo? É gerar esse equilíbrio, né? Por quê? Porque pensa bem, ó, antes da chuva, aquele ar opressivo, assim meio quente e tal. Olha, cai aquele raio, chove, fica fresquinho depois, não fica? É exatamente assim que acontece com o nosso corpo. Né? Depois do orgasmo vem aquele refluxo e a gente sente esse frescor e a sensação de vitalidade muito grande. Então o Reich ele foi um gênio nesse sentido, porque ele vê a sexualidade de uma forma energética, coisa que os outros não fizeram. Né? Então é importante, então estou colocando isso aí para falar da importância do orgasmo. Né? Então aí a gente pode ir entrando da importância de uma vida sexual Saudável. legal na quarentena. Vamos falar sobre isso. Sempre que eu falo em Reich, eu ouço falar, né? Leio alguma coisa. Eu acho assim incrível a coragem que ele teve, né? Na época que ele viveu, trazer tudo isso para gente, né? Até hoje ainda é um tema bastante delicado, que muitas pessoas querem entender,
né? Mas tem uma certa ressalva, tem suas crenças limitantes, tem uma série de outras coisas aí que impedem de viver uma boa sexualidade. E fazendo um link com a música que você trouxe, que eu acho essa música uma belezinha, né? Porque É, infelizmente as pessoas vivem mesmo essa cisão. É muito mais fácil você encontrar pessoas que vivem ou amam e não têm um bom sexo, ou tem até um sexo razoável, mas não entregam o coração. E quando você foi falando aí a respeito, né, de tocar a alma, da integração que é uma boa relação sexual, né? E a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Seria, né, de repente, uma boa relação sexual, um bom encontro, né? Que sempre, obviamente, vai envolver afeto, respeito, admiração, o tesão, essa coisa do cheiro, né, da pele, da compatibilidade, né, uhum, de uma pessoa e da outra aí. Falando num orgasmo, né, um momento daquela descarga adrenérgica, onde essa energia que estava toda presa, né, no centro do corpo, mais na pelvis, que vai enchendo de sangue, enchendo de carga durante esse estágio da excitação. Quando esse sangue, quando essa região se encheu de sangue e esse sangue se dissipa, né, e vem essa descarga adrenérgica e o corpo todo sente aquele orgasmo, você realmente pôde estar presente durante todo esse momento e experienciar esse momento onde você chega no clímax e depois descarrega, a sensação que eu tenho é que o corpo e a alma se abraçam, né? Ocorre uma integração da consciência, um momento onde pode nem estar tudo tão bem, mas ali está tudo bem. E aí, né, no meu olhar, o orgasmo também tem essa função de trazer para a gente esse encorajamento, de lidar com a vida, de lidar com as dificuldades, né? Porque ali você está se sentindo amado, você está amando, você está experimentando essa energia que sobe, que desce, esse encontro de alma e corpo, esse momento onde deve ser vivido de uma forma mais divina mesmo. Então, aquela música que é muito fofa, ela mostra um pouco para gente o quanto as pessoas têm dificuldade de unir esses dois aspectos, né? Primeiro por uma negação da sexualidade, de repente pela própria formação, pela questão social, cultural, religiosa, uma série de outras coisas, mas perde-se a essência, né, do que é algo que é natural de todo ser humano. Então, é importantíssimo resgatar, né, essa possibilidade. eu acho que partimos aí da ideia que o Reich ele é meio terrível, né? Quando ele fala de sexualidade, que ele fala assim, a miséria sexual humana, né? Então ele reconhece o quê? Ele reconhece a cisão. Ele Sim, reconhece que tem uma cisão desde a infância que a gente, todos nós temos, né? Essa coisa de que sexo é uma coisa complicada, que sexo é feio, que sexo é não sei o que lá. A gente cresce com isso aí. Então, eu acho que a gente tinha que pegar, de repente, partir para um entendimento de um outro nível, né? Porque eu acho que todo mundo sabe um pouco isso aí, sente um pouco essas repressões no corpo e na vida, né? É importante falar o que, né? Complementando aí, continuando, que essa energia, né? Essa energia que a gente se alimenta, respira e vai vivendo as coisas, né? O Freud falou assim, isso aí o Freud fala assim, não, olha, para ter cultura tem que ter essa repressão mesmo dessa sexualidade, né? Então é uma coisa aí que daí ele cria lá para complementar o instinto de morte, né? E o Reich ele contesta um pouco o instinto de morte, né? Ele fala que não é bem por aí. É, então, enfim, mas essa é uma outra história que quem quiser se informar tem livros, né? Que para quem quiser saber mais. Mas o que é importante falar é assim, que essa energia acumulada, né? Ela gera tensão muscular. Então ela atrapalha, acaba atrapalhando a respiração, né? Atrapalhou a respiração, gera ansiedade, porque a ansiedade ela tem um componente físico que é a falta de ar, né? Por isso que essa coisa da pandemia, né, do vírus, assusta muita gente. As pessoas falam, pô, como é que é? As pessoas sentem muita falta de ar. Eu imagino muita gente já começando a sentir falta de ar, porque ficou tenso, contraiu o diafragma, começou a sentir, começou a asfixiar e ficou para falar, acho que eu estou com a doença.
E não é nada disso, né? Essa doença, ela existe e tal, mas se a gente tomar cuidado, não é tão fácil de pegar, assim, né? Enfim, mas essa é uma outra história. Então, eu queria focar, assim, que essa tensão, essa energia que o Freud chamou de libido, quando ela se acumula no seu organismo, ela faz tensão muscular, ou seja, ela prepara o corpo para a ação. Ela prepara você para buscar as outras pessoas, para pensar em sexualidade e tal, né? Então, seria muito importante, aí entraria a função do orgasmo, né? E vamos falar, nós estamos falando, nosso tema seria a sexualidade na pandemia, né, na quarentena, ou seja, as pessoas estão mais em casa, estão gastando menos energia, estão se alimentando mais, então, teoricamente, as pessoas deverão estar com mais energia, portanto, com mais sexualidade disponível, com mais erotização na cabeça, né? E assim, como é que elas estão vivendo isso aí, né? É uma questão que a gente podia falar aqui, como viver isso aí em casais, se a pessoa está, se tem uma pessoa, um namorado ou alguém que conhece que está distante, ou se está sozinho, né? Como é que essa pessoa iria, o que seria saudável nesse momento, né? Uhum. É. Quer continuar? Ah, Continua? oi? Você quer continuar? Eu continuo? Você vai falando. Vamos fazendo um bate-bola. Se quiser, continua, eu Eu continuo. então da parte prática, tá? Você está indo aí nessa explicação, dando esse fundo para que as pessoas aí, a gente entenda, né, que a gente está falando baseado em autores, né, baseados na ciência, né? E aí, assim, na parte prática, o que eu vejo, né? Eu atendo casais e dentro das aulas de Pilates, né? E atendo mulheres em processo analítico, terapêutico. Trabalho muito a questão da sexualidade com elas. E são duas formas totalmente diferentes de trabalhar, né? Na análise, isso vem a questão, né, primeiro trabalhar essa individualidade e imediatamente, né, vem também as questões relacionadas ao casal. E qual a orientação que eu venho dando nesse aspecto, né? Os casais que estão vivendo ali esse momento de confinamento na mesma casa, né? Porque às vezes tem lá um remédio que está em outro lugar e tal. Vamos falar daqueles que estão na mesma casa. O que eu oriento é o seguinte: a sexualidade, ela não é só o ato sexual. A sexualidade é a vida, né? A vontade de viver está ligada à questão da sexualidade. O tesão de viver, ele é importantíssimo. E como é que a gente lida com isso? Porque, mas estou casado já há 20 anos, estou casado já há não sei quanto tempo, já não tem mais graça. Não tem mais graça, perdeu a graça por quê? Porque não está havendo um envolvimento durante o dia, os dois estão em casa. A chance de haver abraços, beijos, contato, uma brincadeirazinha aqui, outra ali, usar um pouco essa criatividade para poder o momento do encontro ser um momento prazeroso, né? A gente fala muito na função do orgasmo quando fala em Reich, mas na verdade assim, todo contato tem uma função, né? Todo contato ele é importante, até porque vai nos deixar mais à vontade durante o ato sexual, né? Então, os beijos, os carinhos, os toques, a troca de massagem, criar um clima, velas aromáticas, óleos essenciais, né? Tem tantas coisas, né? Chegou um material novo lá na loja da Áurea, que é a nossa parceira, que é o kit Amor e Prazer, né? E é bem bacana, porque assim, são óleos essenciais de Joel Aleixo, aquela coisa que você põe no ar e fica, né? Aquele cheirinho agradável. Tem os óleos de massagem. Tem tantas coisas que a gente pode usar para que o momento do encontro sexual, da transa mesmo, seja aquele momento novo para você, por mais que você esteja já há um bom tempo com seu parceiro, sua parceira, né? Então tem as carícias que são tão importantes, né? É uma maneira de você ir se preparando para esse encontro, como se fosse algo novo na sua vida. Então, eu sempre coloco, trabalho bastante com pompoarismo, oriento as minhas pacientes a fazer os exercícios do pompoarismo,
enfim, né, tem muitos caminhos para serem trabalhados. A gente está falando aí de pessoas que estão na mesma casa, né? E que tem essa possibilidade de viver essa sexualidade de uma forma mais intensa, por conta do próprio tempo. Agora o que a gente mais tem é tempo, né? De estar junto, tempo de trocar uma ideia, de repente assistir um filme mais erótico, mandar uma mensagenzinha, né? Mesmo estando na mesma casa. Criar um clima, isso é muito importante. É muito gostoso você se sentir desejada. E para o homem também é muito bom sentir-se desejado. Então eu digo assim, tem que os dois lados precisam nutrir essa relação, né? Os dois lados precisam se mostrar interessados, expressar isso, né? Eu queria entrar um pouquinho continuando o que você está falando, né? Eu gosto de partir da ideia que a maioria das pessoas tem problema de expressar o desejo, problema de expressar o afeto e problema de expressar o desejo, né? Nos nossos trabalhos, né, a Gerda Boyce, que é o que desenvolveu a biodinâmica, ela falava que a importância é a gente buscar o movimento espontâneo. Então, o que seria esse movimento espontâneo? É aquele afeto que você sente e se emociona, ou dá vontade de chorar, e você fala, chora ou não chora. Ou, quando você sente alguma coisa para alguém, mostra ou não mostra. E aí entra a excitação, né? A questão de sexualidade. De repente você está conversando com alguém, está com alguém que você gosta, tal, e de repente você sente uma excitação espontânea no corpo. Então, as pessoas têm muita dificuldade por causa dessa cisão, enfim, né? E aí, cada caso é um caso, aí tem psicoterapia, tem trabalhos corporais, tem coisas que podem ser feitas. Mas eu gostaria de estar focando na quarentena, né? O que as pessoas podiam estar pensando, como é que funciona isso aí, né? As pessoas estão, existe uma cisão, existe um medo, existe uma vergonha de mostrar isso aí, né? Então, eu acho que tem uma questão do medo. Eu acho que esse momento que as pessoas têm que ficar juntas numa casa, ou têm que ficar distantes, pessoas que se gostam, que elas podiam conversar mais sobre isso, e eu queria ter um ponto, é que é assim, poxa, como é que eu converso uma coisa que eu tenho muita dificuldade de falar? Né? Não vai sair nada, e não sai mesmo. Aí eu fico pensando aqui que uma alternativa, né, para a gente estar falando aqui nessa coisa da quarentena, é você falar das suas dificuldades com o parceiro. Uhum. Né? Falar que você tem dificuldade, falar que você tem vergonha de algumas coisas, mas que você tinha vontade de fazer algumas coisas, de experimentar algumas coisas, ou que você tinha algum desejo, ou que você tinha. Ou seja, mostrar o seu medo, né? Medo de estar mais inteiro, medo de estar mais solto, né? A gente vê em clínica, né? Muitas pessoas que, mesmo numa relação sexual, tem medo de se expressar mais, de se soltar mais, sentir mais prazer, tem vergonha do companheiro, às vezes, o companheiro que vive junto. Então, eu acho que uma das formas nessa quarentena, aproveitar essa quarentena, que as pessoas estão mais juntas, para poder tirar um pouco né, aquele livro que a Sandra indicou, né, o Cavaleiro preso na armadura, né, tirar um pouquinho essa armadura e se mostrar mais para o companheiro. Sabe, falar, poder conversar um pouquinho mais sobre a vida afetiva, sobre os sentimentos, e principalmente pela sexualidade, né? Falar das dificuldades, falar das fantasias, dos medos, né? Obviamente que dentro desse universo deve ter muita gente perversa, deve ter muita gente com patologias, mas assim, estaria falando com um geral de pessoas mais ou menos equilibradas, né? Que tem uma certa saúde, né, emocional, psíquica, né? E que todos nós temos essas vergonhas, né? Então seria muito importante poder falar desse medo do parceiro, falar dessa fragilidade, que é uma coisa que eu sempre fico me batendo. As pessoas têm a fantasia assim, se eu falar minha fragilidade, o mundo vai cair, o outro vai pisar em cima de mim. Não. É um paradoxo. Quando você fala para o outro a sua fragilidade, ela se transforma em força. Né? Quando você fala, de repente o cara vai sair com uma mulher, lá ele está com medo de não funcionar direito, de broxar e tal. Então ele fica naquela coisa, aí que não funciona nada. Agora, se ele chega e fala assim, olha, mostra o desejo dele, fala que ele não sabe por quê, ele está com medo, porque ele tem medo, porque uma vez ele falhou com outra mulher, tal, não sei o que, não sei o que, de repente aquilo desaparece, né, como se fosse um fantasma, né? Aproveitando isso que eu estou falando, tem um vídeo, né? Tem um vídeo na internet que eu queria indicar para todos vocês aí, que é um vídeo que fala sobre o medo.
sobre a coragem. Que quando a gente enfrenta a coragem, a maioria dos nossos medos, eles são medos de uma fantasia. É um Sim. fantasma que a gente tem dentro da gente. Não tem um, né? A maioria dos nossos medos são resquícios paranoides que a gente possa ter, né? Então esse vídeo, ele é um vídeo que está no YouTube e tem, vocês clicam lá, deve ser em um argentino, né? Então está escrito assim, atrevete.cambia. Cambia tá escrito em argentino. Atrevete.cambia. C-A-M-B-I-A. Atrevete, cambia. E é bonito pra caramba, né? Então, parece cenas assim de pessoas que vão fazer alguma coisa e tem medo e dão um passo para trás, né? E a hora que a moça enfrenta lá o medo dela, o medo se desfaz no ar, né? Como uma nuvem. Então, eu indicaria esse livro aí. Então, assim, vamos partir que a gente tem essa cisão, esse medo de viver a sexualidade, de expressar a sexualidade, né? Então, qual que é a grande questão? A grande questão, na minha opinião, é a coragem. É a gente alimentar um pouquinho a coragem. Porque todo mundo tem medo e todo mundo tem vergonha. Só que, né, o Vinícius de Moraes, o meu mestre lá, né, fala assim que a vida só se dá para quem se deu, para quem amou, para quem chorou, para quem sofreu. Então, não adianta, sabe? Não tem outra saída, né? Então, a saída é incrível essa ideia, né? Quer dizer, eu acho incrível, né? De você, de repente, mostrar a sua fragilidade, o seu medo, a sua humanidade, e aí, de Exato. repente, as portas se abrem, a relação acontece, as possibilidades acontecem, a vida começa a se entregar para você. Então, essa que é a ideia que eu queria dar, né, com relação à pandemia, né, que a gente está na casa e tal, então, voltando na questão do desejo. Então, expressar o desejo para o outro. Eu queria falar mais uma coisinha aqui, né? O Gaiarsa, que é um outro mestre meu, né? Ele fala assim que desejo vem do grego lá, vem de desidério, né? Que tem uma relação com que deriva a palavra sideral, ou seja, as estrelas, né? Então ele faz uma transposição poética que ele fala assim: quem se guia pelos seus desejos está se guiando pela sua estrela. Que lindo. Bonito, né? Então, Sim. assim, eu acho que o desejo pela nossa cisão, ele ficou muito, de repente, muito reprimido. E todo desejo reprimido, como dizia o Reich, fica meio pornográfico, sabe? Fica meio nos porões, né? Então, eu acho que a ideia é assim, o que as pessoas podiam fazer a princípio? Lógico que tem mil coisas, né? A Sandra falou muito bem, preparar o ambiente, fazer um negócio com aroma no ar, acender umas velas, fazer cada um com a sua criatividade. Criar um ambiente, lençol novinho, lençol limpinho, cheiroso. Então, assim, preparar isso aí. Mas eu acho que o mais importante, talvez, seja essa coisa das pessoas contatarem consigo mesmo, né? Que isso aí propicia. A gente está vivendo um momento da pandemia que todo mundo tem medo de morrer. E esse lance da morte, do contato com a morte, bota a gente na vida, bota a gente na realidade da vida. Então, assim, nossa, com medo de morrer, mas eu estou com saúde e eu estou vivo. Então, opa, Eu quero então viver. dá uma. Seja Então, eu o que quero que é viver. viver, né? Eu acho que viver, eu tenho para mim que viver, eu acho que a grande questão, a grande graça da vida está na relação com as pessoas, né? Mais do que tudo, né? É, a gente pode até pegar assim, aquela ideia da Bíblia, né? Como é que é? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Então, acho que a gente tem esse lado meio divino e, infelizmente, o ser humano que se perdeu muito da sua essência, né? Então a gente vê horrores no mundo, né? Enfim, mas então assim, a ideia básica é isso aí. Então das pessoas de repente cultivarem um pouquinho a coragem e começarem a se desnudar nesse momento, aproveitar, sentir essa sensação de, puxa, eu estou vivo, deixa eu ver meu companheiro, minha companheira aqui, deixa eu ousar coisas, deixa eu fazer coisas que eu nunca fiz, deixa eu falar coisas que eu sempre tive vontade de falar e nunca não falei. Então, acho que agora é o momento de vocês começarem a falar, né? Assistir aquele vídeo Atreve-te, né? E começar a falar para o outro. Vão falando devagarzinho, mas vão falando, né? Porque para a vida se entregar, né? Se a vida só se dá para quem se deu, né? Para quem é ousado, né? Quem não é ousado
fica na segurança, quando cai por si, está com 90 anos e olha para trás e fala, pô, né? Já foi. Já, já foi. Né? Uma coisa que eu queria falar um pouquinho aqui, né? Sim, Sexualidade, pode até parecer que para as mulheres que a sexualidade é mais fácil para os homens. E pode até parecer para os homens que a sexualidade é mais fácil para as mulheres. Na verdade, isso é um grande equívoco, tá? A sei. sexualidade é um tema que assusta, que atrai, que dá medo, que dá vontade, mexe muito com as nossas ambivalências. E assim, do mesmo modo que a mulher tem uma série de repressões, o homem tem uma série de grilos também. Por isso que é muito importante o diálogo. E eu Sim, queria colocar uma coisa muito importante, porque eu vejo isso no dia a dia no meu trabalho, porque assim, muitas mulheres colocam assim: eu sinto tesão pelo meu marido, eu quero transar, eu passo o dia inteiro com tesão, mas quando a gente deita, eu procrastino, eu deixo pra lá, eu fico com preguiça, parece que eu não quero nem começar. Aí você começa a perguntar como é para ela essa relação, né? Será que é uma relação sexual satisfatória? Ou será que está tendo alguma dificuldade ali, mesmo não só da questão do desejo, do contato, da excitação, mas de um casal que não está em sintonia com a sexualidade? Né? Novamente, o fato de não expressar o que gosta, o que não gosta, ou também o fato de não conseguir atingir o orgasmo. Né? Isso também é uma coisa muito importante para a gente olhar, porque todos nós temos capacidade de sentir esse orgasmo, nós nascemos com esse dispositivo. A questão é que a gente vai se perdendo nas nossas próprias neuroses, nas nossas crenças limitantes. Às vezes tem uma questão física que precisa ser tratada, tá? Quando eu dou os cursos de pompoarismo, eu percebo que muitas mulheres não têm a menor conexão com o assoalho pélvico. Isso deve ser igual para os homens, né? Até estou alinhando um bate-papo aqui com a Valquíria, que é Valquíria Abreu, né? Por coincidência, ela tem o mesmo sobrenome que o meu, e ela trabalha com a reeducação perineal, faz um trabalho maravilhoso com homens e mulheres. Eu trabalho só com as mulheres, né? O que eu oriento os homens, na verdade, são aqueles que são meus alunos do Pilates, os exercícios de ativação do músculo cubo coxígeo, que fica lá embaixo no períneo e que é responsável pela ereção no homem, né? E na mulher também, porque a mulher, quando está entrando na ereção, ela também tem uma ereção no clitóris. Né? Então, assim, o homem, principalmente, precisa muito trabalhar essa musculatura para conseguir manter uma ereção por mais tempo, para evitar a ejaculação precoce e tudo mais. Porém, tem que ser avaliado também como é que é o prazer durante a relação, né? Porque às vezes a pessoa... Ouço muito isso, eu já começo a transar perguntando, será que eu vou ter orgasmo? Será que eu não vou ter? Então já não está presente, já não está entregue. Né? Então, tomar muito cuidado com isso, de poder experimentar os carinhos, as carícias, né? Muitas mulheres, na verdade, assim, o órgão responsável pelo orgasmo na mulher é o clitóris, o físico, né? Aqui, o orgasmo na mulher é muito mental também. Ela tem que estar ali, tem que estar entregue, tem que estar gostando daquilo que ela está fazendo, tem que ter sido estimulada durante o dia e etc. Mas, homens, cuidem das preliminares, dos carinhos, dos beijos, da lubrificação, né? ô, Muitos Sandra, não têm essa possibilidade de expressar, né? Mas, assim, é importante que vocês troquem essa ideia, que vocês perguntem a elas o que é bacana, que elas perguntem a eles o que é bacana, como que toca, como que sente, como que... Cada corpo é um corpo, reage de uma maneira. Então, por mais experiência que vocês tenham como casal, será que não está faltando um pouco mais de... afinar um pouco mais aí essa conversa, né? Orgasmos são importantes na vida do homem e da mulher. Homens, fiquem atentos, nem sempre uma ejaculação é um orgasmo, né? É muito importante a gente observar isso. Mulheres, né? Não existe um jeito certo de gozar, não existe um jeito certo de ser tocado, existe o seu jeito, né? ô, O Sandra, orgasmo.
queria complementar isso que você está falando, Sandra, né? E que tudo isso aí é uma coisa muito legal, sabe? É isso mesmo, né? Mas eu fico pensando aqui é o seguinte, as pessoas, vão partir do princípio que as pessoas têm dificuldade, que elas têm vergonha. Então, não dá para você ter uma conversa, iniciar uma conversa, se você estiver armado, se você estiver Exato. na pose, se você estiver na coisa, não, eu sou homem, eu não posso falar, a mulher fala, não, eu tenho que me recatar, eu não posso falar isso aí, será que ele vai gostar? Então, assim, eu acho que a dica legal, né, uma das dicas legais é assim, para ter tudo isso aí, para ter essa conversa e tal, as pessoas têm que aprender a desarmar, é aquilo que eu falei. Enquanto você for numa relação, uma pose, ou com uma preocupação, ou querendo mostrar um desempenho, ou querendo agradar, ou querendo não sei o quê, dançou. Né? Então as pessoas têm que, na minha opinião, aproveitar essa quarentena para as pessoas se desnudarem, começarem a ter a coragem de falar, olha, eu não sei direito, eu não sinto, eu tenho vontade, eu fico pensando o tempo inteiro, o que você falou, fico pensando o dia inteiro na relação sexual, na noite, tal, e aí vai chegando, vou procrastinando, eu não sei o que acontece, né? Mas eu não sei o que eu sinto, eu queria estar falando isso para você, poder mostrar a fraqueza, o medo, que esse medo pode se transformar na força da pessoa, né? Eu acho que essa Sim, que é a ideia central. Hã? né? A intimidade está nessa possibilidade. Construir intimidade através do diálogo, falando dos próprios medos, dos próprios desejos. Foi por isso que eu falei a respeito das carícias e da massagem. Porque uma Sim, boa massagem desarma. desarma. E aí cria a possibilidade da expressão. Sim. Mas assim, importante, né, que as pessoas, quando vão aproveitar na quarentena, tirar um pouquinho aquela defesa, tirar um pouco e se exporem um pouco mais na relação. Né? Eu acho que essa que é uma coisa que... E para isso precisa ter uma certa coragem, né? Precisa ter uma coragem para... E obviamente que as carícias, né, o próprio Gaiarsa, ele fala de uma experiência, né, que ele propõe, ele fala assim, as pessoas podem se encontrar, né, tô falando sem roupa e tal, se acariciar e podem ir para o sexo. Mas ele fala, também tem uma outra vertente. Vocês podem ir para sei lá, tá meio cansado, mas tá gostoso ali, ficar no gostoso, ficar se acariciando, né? Isso aí, segundo o Gaiarsa, dá um relaxamento absurdo, né? Dá uma entrega, né? Então dá um monte de coisa aí que é muito interessante, que seria legal, assim, de repente poder dividir mais, trocar mais essa ideia com pessoas, que é uma informação legal, né? Porque, de repente, as pessoas vivem hoje, estão sem roupa, é só para transar. E não necessariamente, pode ter. Né? O Gaiarsa fala assim que o nosso corpo é o maior playground do mundo. Por quê? Porque cada centímetro quadrado de pele tem milhões de sensores, centenas de sensores, desculpe, centenas de sensores. Então, se você souber acariciar e tocar a pessoa, pode ser uma coisa muito prazerosa que vai derretendo a rigidez, o medo e tal. Então, eu proporia para as pessoas começarem pela coisa física, um pouco de conversa, se desarmar de alma e começarem com uma coisa física, né? E aí também eu fico pensando assim nos casais que estão longe, mas que são namorados, que têm um vínculo, né? Uhum. Eles podiam também ser ousados e viver isso aí num tipo de um sexo virtual, né? Que é uma coisa que dá muita vergonha, mas experimentar, sabe? Experimentar um pouco, né? Uma coisa de se tocar a dois à distância, que pode ser uma coisa muito prazerosa e muito boa, pode trazer muita vitalidade, né? Assim como o Reich, ele fala que a sexualidade, ela traz muita vitalidade para a gente, né? E o afeto ele é redonda, né? O afeto ele suaviza a sexualidade, ele dá sentido, né? Então, então, estamos falando do ideal, né? Porque na realidade as pessoas estão na cisão, assim, ou vive a sexualidade ou vive o afeto, né? Então, a coisa mais difícil é juntar esses dois, né? Mas eu estou vendendo aqui um pouquinho o peixe, que juntar é um bom negócio, gente. Então, vocês não Sim, estão juntando, vocês estão perdendo. Vocês estão perdendo coisas importantes, fundamentais da vida. vamos, Pergunta. vamos usar um pouco mais, né? Eu Uhum, acho que uhum, você ficou perfeito, né? uhum. A ousadia, ela também gera empoderamento, né? E quanto mais inteiro a gente está, melhor é a nossa relação. E uma coisa super importante também é não imaginar
e o outro vai ser a sua cara metade, ou vai preencher os seus vazios. Ninguém tem essa obrigação, tá? O que é importante é que cada um na sua individualidade reconheça os seus próprios vazios, faça as pazes com isso, se dê o que é necessário para poder estar inteiro com os seus vazios junto com o outro. Essa coisa de projetar no outro a felicidade, a mulher falar que não, eu não tenho orgasmo porque o meu parceiro não é legal, não é bem assim. Tá? A gente tem que assumir a nossa responsabilidade dentro de uma relação. Tá? Eu acho super legal aqueles vídeos do Gaiarsa que falam sobre sexualidade. Vai lá, Ângelo Gaiarsa, sexo 1, sexo 2, sexo 3, ele fala, são vídeos de 8 minutos no máximo, onde ele fala muito abertamente, muito suavemente, até eu acho, sobre a sexualidade, e pode desmistificar muitas coisas. Né? Então, procurar esse tipo de informação é super importante. E se alguém que está assistindo teve alguns insights, caiu algumas fichas, e sentir que é hora de investir, né, em você, na sua sexualidade, no seu relacionamento, mas sozinho é difícil, procure ajuda. Né? Eu atendo, o Roberto atende, se não for com a gente, procure alguém que é da confiança de vocês, né? Porque a vida ela é muito breve. Então, eu desejo a todos vocês que não cheguem aos 90 anos, olhem para trás e falem, ih, já foi. Então vamos tentar viver. Eu queria voltar um pouquinho rapidamente sobre uma questão, que é a questão do como, né? O como que funciona essa coisa do... Vamos pegar o princípio lá, que é um princípio da Gerda Boyce, do movimento espontâneo, que nós estamos falando aqui da espontaneidade, tá atrelada à criatividade. Então, assim, o que que é exatamente isso aí? É assim, quando eu estou com alguém e eu sinto que eu gosto dessa pessoa, se eu puder expressar isso aí, é um movimento espontâneo que eu estou fazendo, que eu estou enfrentando 1 milhão de coisas ruins que eu tive na vida que eu não pude expressar. Se eu estou conversando com alguém e de repente rola um clima, eu sinto uma excitação, se eu puder expressar isso aí para a pessoa, sabe, você tá assim, enfrentando 1 milhão de repressões, de vozes, de pai e mãe, religião, moral. Então, o caminho da libertação, está parecendo pastor. Não sou pastor, gente. Eu estou falando das minhas crenças, não estou querendo vender isso para ninguém. Não. O meu, eu acho que o meu caminho da libertação. Esse eu não aguentei. O caminho da libertação. O caminho da libertação. Gesto espontâneo. Obrigada, Roberto. É expressar o que você sente. Porque a vida inteira a gente aprende a segurar, a guardar o que a gente sente. Então, assim, lógico que a terapia é importante, tudo é importante, mas tem momentos da vida que você sente aquela excitação e é fácil não, mas é possível você pegar e expressar isso para o outro, com todo o medo do mundo, né? Quando você expressa e é bem recebido, isso se transforma numa força. Você sobe um degrau, você resgata você toma conta de uma coisa sua. Eu acho que o primeiro ponto também, antes de expressar, é a pessoa se permitir, ela aceitar que ela está sentindo isso. Ah, sim, é louco. Então, ela é tão profunda que a pessoa, nossa, estranho, tô estranho. Passa o dia inteiro estranho depois. Mas às vezes, é aquela coisa do inconsciente, né, Sandra? Às vezes assim, você dá sei lá, o negócio escapa, né? Então, essa hora que escapou, de repente você está conversando com alguém, sente uma excitação com essa pessoa. Essa excitação é assim, a coisa mais profunda, né? Que você pode. Então, lógico, né? Tem situações e situações, mas assim, sendo uma pessoa que é possível de se expressar esse desejo, esse afeto, né? Esse movimento ele é muito libertador, né? É isso que eu queria estar falando. O Sandra perguntaram aqui se tem sobre o livro A Função do Orgasmo. Eu queria falar o seguinte, eu tenho aqui uns sites aqui que tem esse livro grátis. Então, por exemplo, quem quiser saber, pode ligar. Eu tenho um e-mail que é beto_pim@hotmail.com. Então, manda para mim, eu mando o lugar que tem o link, tem o livro A Função do Orgasmo. Perguntaram aqui, onde tem esse livro, cara? Porque, por incrível que pareça, se você for no sebo hoje, não tem mais no sebo.
Está em falta no sebo. Você quer dizer que o pessoal está comprando para ler. E aí você vai comprar é mais 50, 60 reais, que não são tão baratos, né? Deixa eu te falar uma coisa, a gente está com 3 minutos para encerrar, tá? Então, assim, depois, quem está assistindo aí também pode te chamar no Instagram, no direct, né, para você passar o e-mail direitinho, porque Tá. às vezes passa assim batido e as pessoas não conseguem captar. Bom, eu quero agradecer, foi super vital essa nossa conversa. Espero que a gente tenha conseguido passar aí para quem está assistindo, para quem ainda vai assistir, porque essa live vai ficar gravada, o nosso recado, né? Que é um convite a viver no fluxo do prazer, porque isso nos é dado e aí precisamos nós, né, trabalharmos essa permissão para que a gente possa viver nesse fluxo. É claro que os problemas vão existir, as coisas vão continuar acontecendo, a pandemia está aí, mas se eu estou nutrida emocionalmente, vivendo bem a minha sexualidade, podendo me expressar com afeto, eu ganho muita coragem, né, Isso aí. Roberto? Então, eu também agradeço aí e desejo que vocês assistam aquele vídeo Atreve que Cambia, né? Assim, tem um outro livro que também queria estar falando, no Gaiás, que chama O Ritual da Comunhão, que é um livro que ele fala da sexualidade, que ele junta os princípios orientais com ocidentais, que é um livro lindíssimo, né? E desejo para todos muita coragem, porque o que a gente precisa é coragem para viver a vida e para viver a sexualidade. E Porque nós muito temos muita vergonha e muito medo. Então a gente é, precisa é coragem para estar achando saídas. Então, eu exatamente. agradeço a todo mundo aí a atenção e agradeço a Sandra aí pelo convite. Imagina, foi uma delícia. Eu vou deixar essa live gravada no IGTV e também no canal do YouTube. Então, quem puder nos ajudar a compartilhar esse conteúdo para levar um pouco mais de vida, vitalidade, desejo, um interesse em olhar um pouco mais para isso, nos ajudem compartilhando, ok? Um beijo para todos. Beijo. Obrigada, Alberto. Tchau.